Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Nathan Gabriel e hoje irei falar sobre as audiências virtuais por teleconferência. Caso este tema é interessante para você, fique comigo até o final do vídeo que eu irei dar mais detalhes aí para vocês. Caso você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações e compartilhe o nosso conteúdo. Audiências virtuais. Com o advento dessa pandemia, houve a necessidade das audiências que eram feitas de forma presencial ser feita por videoconferência, até por uma certa celeridade do processo, e houve aí a regulamentação então das audiências por meio virtual. E tem um grande detalhe de tudo isso: muitos com uma resistência não querem participar com algum receio, mas tomem cuidado, porque a ausência injustificada nessas audiências você pode ser penalizado. Eu vou ler para vocês primeiro a resolução do Conselho Nacional de Justiça, para depois explicar um pouco mais aí como que deve se proceder diante de toda essa situação. Vamos lá. Eu trouxe aqui então a Resolução 314, eu vou deixar aqui na descrição também, vocês podem acompanhar na descrição, e vou deixar a indicação também para vocês entrar direto na resolução. Vamos comigo aqui para a leitura. Resolução 314, publicada em abril de 2020. Já vamos direto para o que nos interessa, que é o tema aqui, que é o artigo 3º, parágrafo 2º. Fala da seguinte forma: os atos processuais que eventualmente não puderem ser praticados pelo meio eletrônico ou virtual por absoluta impossibilidade técnica ou prática a ser apontada por qualquer dos envolvidos, devidamente justificada e certificados, deverão ser adiados e certificados pela serventia após decisão fundamentada do magistrado. Então, primeiro, houve a necessidade de realizar as audiências por meio virtual para a celeridade do processo. Aí vem toda aquela questão, a dúvida que surge com o advogado e também com as partes que têm que fazer aquela audiência. Se caso você tiver dificuldade de acessar a plataforma para participar da audiência, se for um empregado, deve ser comunicado imediatamente ao advogado para que o advogado possa comunicar ao juízo, explicando daquela impossibilidade técnica para que o juízo que estiver presidindo aquela sessão tomar conhecimento e, se for o caso, adiar a audiência. E nos casos também, se for um advogado que for para realizar uma audiência, se houver problemas técnicos com aquela situação, no dia em que for celebrado, o que deve ser feito? Comunicar com a secretaria ou com o servidor que estiver ali naquela vara daquele processo e explicar que está tendo problemas técnicos e que não vai ter como participar da audiência. Essa ausência justificada, eu não sofrerei nenhuma penalidade. Agora, se eu for intimado, o trâmite do processo está correto, o juiz designou uma audiência virtual ou telepresencial. Na Justiça do Trabalho temos aí alguns aplicativos especial para esse tipo de audiência ou reunião. Tem o Google Meet, tem WebEx e inclusive dá para fazer também as sustentações orais. E um grande detalhe que deve ser observado, que eu deixei também aí no próprio artigo, seria esses atos praticados de forma eletrônica. Deve ser sinalizado ao juízo quanto à sua dificuldade técnica em conexão. E qual que seria a penalidade pela ausência injustificada aí? Se eu for empresa réu e não justifico a minha ausência na audiência, eu sofrerei com a revelia.
e tudo que a parte autora alegar é verdadeiro contra mim. Se eu sou o autor de um processo e se eu deixar de comparecer, sendo ela a primeira audiência, a inaugural, o processo como penalidade será arquivado e logo o advogado terá que ajuizar a ação novamente. Então, basicamente é isso. Primeiro, se não puder comparecer, justificar a sua ausência. E se caso houver impossibilidade técnica de ambas as partes, também deve ser justificado para a secretaria ou para o juízo, para que aquele ato processual possa ser, no caso, adiado e ter uma nova audiência para ser celebrado. Então é isso, gente. São esses os grandes detalhes das audiências virtuais. Eu falei focando um pouco mais na área trabalhista, mas isso em qualquer área você tem que tomar todos esses cuidados, avisar as partes, testemunhas, se for o empregado, se for o próprio empregador, empresa, for participar, deixa todos os links, mostre como que acessa e se tiver uma ausência injustificada, vai ter a penalidade. Se for eu empregado, o processo vai ser arquivado, e se for a empresa, ela vai ser penalizada aí, como imputando como verdadeiro todos os fatos alegados pelo empregado. Então fica aí essa dica e tomem muito cuidado nessa época tão delicada, a qual nós, advogados, temos que saber lidar com tudo isso. É tudo muito novo, é um grande desafio, mas nós temos que enfrentar aí com os pés firmes. Um grande abraço para vocês e até meu próximo vídeo.